Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Alane Alves e hoje vou estar mostrando para vocês o projetinho da mochila Ayla tamanho P. Esta aula é para você que está iniciando na costura criativa e quer preparar uma peça fácil de fazer. Espero que gostem e vamos para a aula. Eu vou estar mostrando aqui para vocês a lista de materiais, tudo que eu vou estar utilizando para fazer essa mochila. Aqui é o fundo, ela mede o tamanho de 38 por 8, então eu cortei uma vez no material principal. Eu estou usando aqui o sintético perolizado. Eu não me lembro exatamente a cor dele, se não me engano, acho que é lavanda. Então eu cortei no tamanho de 38 por 8. Cortei o fundo aqui exatamente do mesmo tamanho. Uma ponta na outra exatamente no mesmo tamanho. E a única coisa que eu fiz foi deixar uma margem de costura de aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros para cada lado aqui na lateral. Essa margem, ela vai me dar uma margem de segurança com que na hora que eu for costurar o meu sintético ele não fique faltando fogo. Então deixei essa margem de aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros. A estrutura, ela tá no tamanho de 36 por 6 e eu tô usando aqui o EVA de 2 milímetros. É um EVA um pouco mais fino, diferente do EVA escolar. Ele é um EVA justamente para estruturação. Meu canal do zíper, ele mede o tamanho de 32 por 4,5. São 2 vezes no sintético e 2 vezes no forro maior. Eu não estruturei por ser uma parte muito pequena, então não havia necessidade de estar estruturando. Então eu cortei aqui no tamanho de 32 por 4,5. E o forro eu cortei um pouquinho maior. Eu deixei 1 centímetro, 1,5 centímetros para cada lado. Assim na hora que eu for costurar, não corre o risco de faltar forro. A estrutura do corpo, ela mede 18 por 18. Cortei 2 vezes também no EVA de 2 milímetros. Aqui no corpo da bolsa, da mochila, eu cortei 2 vezes no sintético, 2 vezes no EVA. Aqui tá marcando 1,5 centímetros, mas eu cortei por 1 centímetro apenas, né? Então deixei 18 por 18. 2 vezes no forro, 3 centímetros maior. 2 vezes aqui no principal e 2 vezes aqui no forro. Ali eu falo 3 centímetros, mas é o que? É 3 centímetros nas laterais. Assim também não corre o risco de na hora de estar costurando ficar faltando o forro. Para o meu vivo eu cortei 2 tiras de 70 centímetros, porque eu gosto do vivo encapado. Eu acho que faz toda a diferença no material, né, na peça. É um diferencial. Me dá um grande destaque nas bolsas, né? Tá usando o vivo encapado. Então eu gosto muito de estar fazendo isso. Então eu deixei 2 tiras de 70 centímetros. E assim o meu vivo também eu cortei no tamanho de 70 centímetros. Aqui eu tô usando a alça acetinada. Ela é uma espécie de... Ela tem um brilhozinho. Ó. Ela tem um brilho. 80 centímetros eu cortei. E cortei 2 peças também pequenas de alça acetinada. Uma no tamanho de 20 centímetros, que será a minha alça de mão. E uma peça uns 25 centímetros mais ou menos, para fazer o acabamento de onde eu vou colocar a minha alça. Esses são os materiais que eu vou estar utilizando agora na costura, para estar fazendo a mochila pequena, no tamanho de 20 por 20. Quando eu finalizo ela fica no tamanho de 18 por 18. Então esses são todos os materiais que eu vou estar utilizando. E vamos para a aula. Vou estar iniciando aqui a colagem do meu material. Vou estar passando cola permanente. Aí eu vou passar cola permanente em todo o material que vai ser estruturado. Aí eu tô passando aqui no EVA de 2 milímetros. E vou passar também no meu material principal. Aí tô passando aqui no fundo. Então eu passo bastante cola para deixar ele bem coladinho. Tô passando aqui, ó, uniforme, todo ele. Aí venho agora no meu material principal. Aí eu vou passar na parte do forro. Do forro não, perdão. Na parte do fundo. Na frente do meu material principal. Nas costas. E serão apenas esses que eu vou passar a cola permanente. Aí eu vou passando aqui o uniforme, para não ficar nenhuma falha na hora de fazer a colagem, que eu for desvirar, esse material tá com falha.
Aqui eu já passei na parte do fundo. Vou passar aqui também, ó, não tem problema se eu passar em cima de onde tá a minha matriz, o meu bordado, né? Não tem problema, não fica marcado. Aí eu vou espalhando bem a cola permanente. E essa cola é muito boa. Eu passo bem, sem pena mesmo de passar a cola. Pra deixar ele bem uniforme. Tanto no meu material principal, quanto no forro. Eu passo do mesmo jeito. Ele fica bem coladinho. Vou passar aqui no EVA também, ó. Proteger meu dedo aqui pra não tá colando. Colocar a tampinha da cola. Eu passei bem, aí eu vou terminar de passar em todo o restante do meu material e volto. Já dei início aqui a colagem do EVA no meu material principal. Já fiz aqui, colei o forro, o fundo e a parte das costas e deixei aqui a minha parte da frente pra tá mostrando pra vocês como que eu faço. Aqui eu vou medir certinho aqui pra ficar no tamanho de 1 centímetro, pra que na hora que eu for costurar não falte, nessa margem não se perca, né? Então, eu deixei aqui no tamanho de 1 centímetro, ó, certinho. Quando eu for costurar o meu pé calcador, ele passar aqui em cima dessa parte onde não tem estrutura. Se você tiver dificuldade de estar colocando a estrutura, é só pegar um molde como referência. Você põe um molde certinho no tamanho de 1 centímetro e passa o lápis riscando. Aí é só iniciar onde você riscou, colar, que não vai ter erro. Para deixar esse EVA bem coladinho, para não ficar... Pra deixar ele bem coladinho mesmo, pra na hora de desvirar ele não ficar tão marcado. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o rolinho. Ó, ele é bem pesadinho esse rolinho. Eu comprei ele no Mercado Livre. Então eu vou estar passando ele aqui, ó. Só pra ele grudar bem. Pra unir bem as duas partes, tanto o sintético quanto o EVA. Então eu faço isso onde eu passei, onde eu estruturei. Vou começar agora pelo canal do zíper. Vou pegar minha fita dupla face. Vou estar passando aqui onde eu vou colocar o meu zíper. Fazendo dessa forma ajuda muito na costura. É um facilitador, né? Uma costura criativa. Aí eu vou tirar aqui, puxar essa proteção. E vou estar dobrando ela exatamente, ela tem 7 milímetros, então vou estar dobrando exatamente nesses 7 milímetros, que foi onde eu passei a minha fita dupla face. Aí eu vou terminando aqui, ó. Nota-se que ela adere muito bem ao material, então ela é uma cola muito boa, é uma fita muito boa. Aí eu vou passar ela novamente aqui, que é onde eu vou pôr meu zíper. Aí se você estiver trabalhando com sintético, como estiver iniciando no sintético, a fita dupla face ela auxilia muito. Essa mochilinha ela é pra iniciante, então ela é muito fácil de fazer, vai pouco material. Eu vou retirar aqui a capa de proteção, né, essa proteção que vem nela. Aí eu vou pegar o meu zíper, ó, eu cortei o meu zíper aqui, ó, uns 2 dedinhos maior do que o meu sintético. Aí o que que eu vou fazer? Agora eu vou pegar ele aqui, ó, e vou deixar nesse espaço. Aqui tem esse não tem, mas geralmente os zíperes, eles vêm com uma margenzinha, que é onde você tem que colocar, deixar essa margem livre, que é para o cursor poder passar, e não pegar em cima da cremalheira. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos uns 2 milímetros de distância, ó, e venho colando exatamente, deixando esse vãozinho livre, que é pra onde o meu cursor vai passar. Aí, eu venho colando aqui, ó, e vou fazendo isso até o final. Sem deixar pegar na parte onde vai o cursor. Porque o cursor, ele tem que passar, ficar livre aqui. Tá vendo, ó? Esse vãozinho tem que ficar livre, que é justamente onde ele vai correr, pra não ficar pegando na peça quando finalizar. Aí, aqui eu já terminei. Aí, o que que eu vou fazer? São diquinhas que eu aprendi aqui também na internet. E vou estar usando aqui também, se caso você não viu, pra tá aprendendo aqui também. Eu vou pegar a minha parte do meu forro, eu vou deixar ele pra cá. Esse meu
material principal, ele vai ficar assim, ó. Então, eu vou deixar ele aqui, com esse vão, com zíper, ó. Aí, vou colocar aqui, ó. Então, ou seja, o fundo do forro pra baixo com o fundo do material pra baixo. Então, um pro lado direito e outro pro lado esquerdo. Deixei aqui um espaço e vou costurar exatamente aqui em cima. Ó, aí onde vai ficar esse vão é onde vai passar o cursor. Aí eu vou tá dando início aqui à costura e vou passar o meu pé calcador exatamente aqui em cima, bem devagar, pra não sair a costura mal feita. Ó, já finalizei aqui, já finalizei a minha costura, aí o que que eu faço agora? Eu vou pegar essa parte aqui do meu forro e eu vou jogar ele pra trás. Ó, joguei ele pra trás e deixei ele bem esticadinho. Por quê? Fazendo dessa forma. Na hora que for costurar, essa costura aqui de dentro, ela não aparece. Então, fica um trabalho muito bem feito. São dicas que, como eu falei, eu peguei aqui na internet e que eu tô usando aqui também e que facilita muito e deixa um trabalho muito perfeito. Então, se você gosta de entregar um trabalho bem perfeitinho pro seu cliente, isso aqui é um diferencial. Aí, eu joguei ele pra trás, certo? E agora eu vou pegar, eu cortei, né? Eu dei retrocesso no início e no final. Não esqueci de dar o retrocesso no início e no final, que é pra costura não desmanchar. Aí, eu joguei todo pra trás e agora eu vou pegar aqui e vou costurar esse forro, facilitando assim o meu trabalho. Finalizei a costura, agora eu vou limpar essa peça, tirar toda a sobra de material. Então, venho com bastante cuidado aqui, ó, tirando todo o excesso desse material que eu não vou usar mais. É só costurar com bastante calma, com bastante delicadeza, sem pressa, pra a costura sair bem perfeita. E pra você que tá iniciando, essa mochila é perfeita pra quem tá iniciando, pois vai pouco material e não é difícil de fazer. Aí eu fiz toda a costurinha aqui e agora eu vou fazer do mesmo jeito desse outro lado. Então, agora só pra recapitular, eu vou colocar o meu material aqui, ó, vou deixar ele bem rente, uma pontinha com a outra, ó, bem rente, pra que ele não fique torto na hora de costurar. Tô deixando aqui, ó, respeitando a minha margem, que é onde o cursor vai passar. Então, venho colando aqui, ó. A fita dupla face, ela facilita muito, principalmente pra quem tá iniciando, onde tem algumas dificuldades. Então, ela ajuda muito. Ó, deixei tudo bem retinho, tudo bem certinho. E agora eu vou pegar o forro e vou fazer do mesmo jeito que eu falei. Eu vou pegar o meu forro, eu vou deixar ele aqui do meu lado esquerdo. A minha parte do material principal eu vou deixar pelo lado direito. E vou unir aqui, ó, junto ao meu zíper. Então, vou estar costurando aqui, ó, junto com o meu zíper. Seguindo essa linha reta aqui do zíper, não terá dificuldade. Então, vou colocar aqui, ó, respeitando esse limite. E assim, na hora de costurar, ele não dá erro.
Finalizei a costura. Agora eu vou jogar o meu forro pra trás. Ó, ele tava assim. Tá vendo? Ele tava assim. Agora eu vou jogar ele todo pra trás. Aí aqui, ó, eu vou modelando pra não ficar frouxo e pegar em cima da cremalheira. Então eu venho modelando ele. Pra na hora que eu for costurar, ele não sair do lugar. Aí eu vou dar retrocesso no início e fim. E vou costurar aqui de fora a fora. Vou estar colocando aqui o cursor. Ó, eu deixo ele do jeito que está aqui. Eu não corto o pedaço do zíper. Então eu venho do jeito que ele está aqui, eu só destaco aqui, ó. E venho encaixando ele aqui dentro. Essa é uma forma muito prática que eu achei de estar colocando o cursor. Então eu só venho aqui, ó. Para de balançar. Ó, aí eu venho e encaixo ele aqui dentro. Aí eu vejo se eles estão juntinhos. Ó, eles estão juntinhos, aí eu só puxo. Então é uma forma muito prática que eu achei. Aí pronto. Aí eu deixo meu zíper aqui no meio. Aí eu já posso tirar aqui o excesso desse material. Tanto de um lado quanto do outro. Eu vou selar ele aqui com a chama do isqueiro. Porque esse zíper, ele desfia, né? E não é isso que a gente quer. Depois da peça pronta, acabar correndo o risco do material desfiar. Agora eu vou pegar a minha parte do zíper, aqui do folho do zíper, né? Do canal do zíper. Vou pegar o fundo e vou colocar a frente do material com a frente do material principal. Ó, tá tudo bem certinho, encaixou certinho. Mas se caso acontecer do seu ficar com sobra, é só vir refilando, tirando esse excesso de sobra na costura. Mas o molde, ele tá perfeitinho, então ele vai todo certinho aí pra você, tá bom? Mas qualquer sobra de material é só retirar o excesso. Agora eu vou pegar a parte do fundo, do forro, e vou colocar, ó, frente do material com a frente do material. E vou deixar ele aqui, ó, bem certinho. Aí se você tiver dificuldade de estar costurando isso aqui tudo junto, é só vir clipar. Aí eu vou clipar aqui, ó. Deixar ele bem certinho, pra não sair nada torto na costura. E acabar saindo mal feito o trabalho, né? Então eu deixo ele bem certinho aqui, ó, clipo. E aí agora eu posso vir costurando nessa margem aqui de 1 centímetro. Ou com o pé de máquina. Aqui eu já retiro o meu... Retrocesso início e fim. Eu vou virar agora apenas a parte do forro. Eu vou virar, vou jogar ele aqui pro lado da minha máquina e vou passar uma margem de costura aqui, um pé de máquina. Vou passar um pezinho de máquina aqui em cima. Retrocesso início e fim. Ó, sem esticar o material, porque se você estiver trabalhando com material que estica, na hora de finalizar a peça, vai ter sobra de material porque acabou esticando. Então, sem esticar o material, sem prender muito o material na costura. Eu tiro todo o excesso aqui, ó. Limpo bem essa peça. E agora eu vou reservar ela e vamos pra parte do corpinho da bolsa. Agora eu vou iniciar aqui a parte da costura da frente da mochila. Peguei o forro, deixei essa parte mais fosca pra cima, que é o fundo. Uni aqui, ó. E aí, sem esticar o meu material, eu venho apenas passando a costura de fora a fora. Ó, por que eu pedi pra deixar a margem de forro? Porque na hora que eu costurar, pode acontecer, se eu cortar muito rente, pode acontecer de não pegar no forro, a costura não pegar no forro. Então, esse 1 centímetro, 1,5 centímetros, é justamente para não correr o risco de faltar material na hora que estiver costurando a peça. E assim acaba perdendo o trabalho, ou saindo um trabalho mal feito. Então, eu venho e deixo aqui, ó, com essa margem, respeitando essa margem, e venho costurando de fora a fora, sem esticar o material para não acabar perdendo essa peça. Aí eu venho passando a costura aqui, ó, bem certinho, só na pontinha, só para segurar esse material no lugar.
só na pontinha mesmo, só pra poder prender ele aqui, ó. E aí, ó, não tô esticando meu material, apenas só colocando esse forro pra prender aqui na minha parte da frente da mochila. Aí eu vou tirar todo o excesso de material aqui, ó. Venho tirando todo o excesso do material, sobra de forro. Pronto, eu já finalizei aqui. Eu já coloquei o meu forro no lugar. Eu acabei esquecendo de colocar a minha etiqueta, aí eu descosturei aqui uma pontinha. Fiz a marcação de onde eu quero que vai a minha etiqueta. Aí eu vou estar pegando aqui pegando um estilete de precisão. Tomando cuidado pra não se machucar. E aí coloco a minha etiqueta aqui, ó, posiciono onde eu quero que ela vai. Onde ela fique, né? Vou colocar algo aqui só pra proteger, pra não arranhar essa etiqueta. Aí vou colocar aqui o gabarito que vem nela. Ó. E agora eu posso prender tudo de volta. Ajeito ela aqui e costuro tudo de volta, onde eu acabei soltando pra colocar minha etiqueta, pra posicionar minha etiqueta. Vou encapar o vivo. Eu uso esse vivo aqui, ó, que ele tem tem 1 centímetro aqui, que é onde na hora que eu for costurar, eu tenho que respeitar esse 1 centímetro. Então, eu gosto de usar ele porque ele deixa a peça bem estruturadinha. E caso você tenha dificuldade de estar usando esse tipo de vivo, você pode estar usando o espaguete. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, bem certinho, nesse 1 centímetro, e vou costurar aqui em cima, sem trocar o meu pezinho calcador. Finalizei a costura, agora eu vou tirar todo o excesso de sobra de material. Aí eu venho trazendo, costurando aqui, ó, cortando aqui, ó, bem certinho. Sem cortar o meu vivo. Porque se eu cortar o vivo, ele vai dar diferença. Porque esse 1 centímetro é justamente 1 centímetro onde eu vou, ó, onde ele vai costurar. Onde ele vai ficar grudado aqui, costurado aqui na minha peça. Então, eu tenho que respeitar esse 1 centímetro do vivo. Ele é justamente onde o meu pezinho calcador vai pegar em cima. Então, não posso cortar ele. Eu tenho que respeitar esse vivo, né? Sem tirar esse 1 centímetro. Respeitar esse 1 centímetro que ele já tem. Aí eu finalizei esse aqui, vou finalizar, encapar o outro vivo e já volto. Então, só recapitulando aqui, pra não ter erro, eu deixo o meu vivo aqui, ó, bem rente e venho abraçando esse meu material principal com o vivo, respeitando esse 1 centímetro e vendo se aqui não vai ficar frouxo pra peça não sair estranha, né? Ficar aquele negócio frouxo depois que você finaliza o seu trabalho. Então, venho abraçando ele aqui, ó, puxo aqui, ó, com o dedo e abraço com o outro, ó. Notando pra ver se não vai ficar frouxo. Aí eu vou tirar toda a sobra de material, respeitando, como eu disse, esse 1 centímetro. Agora eu vou mostrar como que eu faço pra colocar esse vivo na minha peça. Geralmente, o pessoal usa um pedacinho de sintético pra tá cobrindo esse corte que tem aqui, né? Então, geralmente, o pessoal usa um pedacinho de sintético. Eu, particularmente, eu não gosto. Eu prefiro colocar dessa forma. Eu deixo um vãozinho aqui de mais ou menos, um espacinho de mais ou menos uns 2 dedinhos. Aí, onde tá o meu meio aqui, ó, eu venho, coloco a agulha bem em cima onde tem esse meio. E aí eu venho unindo esse sintético no lugar. Aí quando eu finalizar eu mostro como que eu faço pra poder esconder essa falha que vai ficar aqui, esse vãozinho, né?
Aí aqui, ó, eu não troquei o pezinho ainda no momento. Aí eu venho deixando bem rente aqui junto ao meu material, tá? Eu venho deixando bem rente aqui ao meu material. Deixa eu dar um zoom. Ó, bem rente aqui ao meu material, respeitando aqui pra ele não sair pra fora. E nem ficar muito pra dentro. Então venho respeitando aqui, eu coloco a minha mão aqui como guia, ó, protegendo pra que ele fique certinho no lugar. E aí pode fazer com bastante calma, com bastante paciência, que dá tudo certo. Ela é uma mochilinha muito linda. É pra bebezinho de 1 a 3 anos. Eu tenho uma bebezinha e quando eu fiz a minha primeira peça, ela amou, não tirou mais. Por isso que eu a batizei de Ayla, né? Mochila Ayla, que é o nome dela. Ela não tira das costas. Aqui eu vou colocar uma meia argola, que dá pra colocar um chaveirinho, pra pendurar. Um chaveirinho, até mesmo um brinquedinho, um pequenininho que a criança goste. Aí eu vou estar colocando uma meia argola aqui. Eu peguei um pedacinho de sintético de mais ou menos 3,5 cm por uns 7 centímetros. Aí eu vou estar passando a fita dupla face aqui, ó, de uma pontinha a outra. Aí eu vou dobrar aqui no meio, que é onde eu quero colocar a minha meia argola, e pra não aparecer esses vãozinhos que ficam aqui, ó. Então eu coloco de uma pontinha a outra e aqui coloco a minha meia argola. Tem meia argola menorzinha, só que como eu não tenho, eu acabei pegando essa aqui mesmo pra tá colocando. Aí aqui eu vou encaixar aqui dentro mais ou menos, ó, aqui nesse espaço. Aqui onde eu quero. E aí eu venho costurando. Então é aqui mesmo que eu quero ela. Aí agora eu só venho. Pode vir com bastante calma, com bastante paciência. Vou riscar aqui onde eu marquei o meio. Então ele vai ser uma referência para mim. Então risquei. E venho concluindo essa costura. Ó, respeitando para que não saia nem para fora e nem para dentro. Rente ao meu material principal. E ele tá pegando exatamente na costura onde eu fiz, onde eu encapei o vivo. Aqui nessas curvinhas, tá fazendo com bastante calma. Já tô chegando aqui no finalzinho. Ó, aí agora o que eu vou fazer? Como eu disse, né, eu não gosto de colocar aquele pedacinho de sintético aqui e dobrar. Eu venho aqui, ó, eu deixo passar o meu material, o meu vivo, eu deixo ele passar. E venho aqui onde tá o meio, certinho, ó, tá vendo aqui onde tá o meio? Aqui onde eu finalizei, eu corto exatamente aqui, bem rente, ó. Deixo a minha tesoura encostar aqui e corto esse excesso de vivo que sobrou. Aí eu pego, volto aqui, ó, aí eu deixo ele bem retinho. Pego esse material aqui, esse sintético, eu jogo ele pra cá, pra eles se encontrarem aqui, ó. E agora eu venho e fecho, e finalizo a costura. Eu prefiro fazer dessa forma, a não ser que, se eu tiver uma produção muito grande e acabar, pra eu não perder muito tempo, aí eu faço aquele esquemazinho do sintético, né? Daí eu pego um pedacinho de sintético e escondo esse vivo, esse vãozinho que fica do vivo. Eu dei retrocesso no início e fim. Ó, olha como ele fica. Deixa eu voltar aqui o zoom. Ó, olha como ele fica. Aí agora eu posso voltar aqui tudo pro lugar. Vou tirar esse excesso aqui eu tiro toda a sobra de costura. Ó, tomando cuidado, eu acabei cortando um pedacinho. Aí eu venho tirando aqui todo excesso que ficou. Ó, e vou colocando, jogando ele pra dentro. Só de olhar assim, já nota que ele ficou muito lindinho. Ó, joguei tudo pra dentro. Ó, tá exatamente... Por que eu deixei o forro com 1 centímetro? Aí, quando eu colocasse o vivo, ele iria respeitar exatamente esse 1 centímetro do forro, ó. Olha o forro aqui, ó, tá vendo? O forro está exatamente aqui. Então, essa parte aqui da frente, ela tá pronta. Vou fazer agora a parte das costas, onde eu vou estar pregando as alças. Vou pregar agora a alça. Vou pegar aqui a minha alça de mão, que ela tem 20 centímetros. Eu vou selar bem
essa alça pra não correr o risco de futuramente ela tá se soltando. Então, eu venho aqui com a chama do isqueiro e selo bem. Essa fita, ela derrete bem, né? Eu tô usando aqui, ó, essa alça acetinada, ela tem um brilhozinho. Ela é diferente das outras alças acetinadas que eu costumo trabalhar. Ela tem esse brilho. Aí eu vou pegar aqui, ó, eu marquei 4 centímetros de cima pra baixo. Peguei uma régua e marquei 4 centímetros e risquei, porque aqui será a minha margem de onde eu irei colocar a minha alça. Vou colocar essa alça de 20 centímetros exatamente aqui no meio. Então, vou pegar aqui, ó, onde tá o meu meio. Eu venho aqui, ó, meio com meio. E vou fazer uma marcação, garantindo que essa minha alça não fique torta. Então, peguei e marquei o meio aqui, ó. E vou colocar essa minha alça, ó, essa parte aqui onde não tem brilho, eu vou deixar ela pra dentro. Então, eu vou pegar, vou fazer isso aqui. Eu gosto de deixar assim. Ó. Eu gosto de deixar assim. Aí, eu vou colocar aqui no meio certinho. E vou passar uma costura. 1 centímetro pra ela ficar pra dentro. 1 centímetro pra dentro. Por quê? Que na hora que eu vier com a minha fita pra esconder, ó, essa costura que eu fiz aqui, que é uma costura de segurança, ela não vai aparecer. Então, tá vendo, ó? Então, deixo 1 centímetro pra dentro e faço a costura. Essa mochilinha, por ela ser tão pequenininha, não precisa colocar aqui uma fita de proteção, pra não correr o risco dela rasgar. Porque é uma mochila muito pequena, mas se caso você sentir necessidade de colocar, eu vou estar usando aqui um pedaço de viés Borneon. Ou se você tiver aí uma fita, aquelas fitas reforçadas, né, de alça, aí é só colocar. Então, vou ver aqui, ó, onde tá. Passei uma fitinha dupla face. Tirei essa proteção e vou colocar aqui em cima, ó. Porque aí na hora que eu for costurar, a minha costura ela vai pegar aqui. Então, vamos lá? Ó, peguei a parte onde não tem brilho, virei. Só que eu gosto de usar assim. As minhas mochilinhas eu fiz assim. Então, essa parte do brilho, ele fica pra frente do material. Então, deixo uma margem aqui de 1 centímetro e deixo passar desse vãozinho, dessa marcação, ó. Aqui, ó. Bem retinho, ó. Junto aqui com a marcação, na verdade. E aí, eu vou passar a costura aqui. Aí eu limpo bem. Ó, ele pegou exatamente em cima. Aí eu limpo bem aqui, ó. E agora eu vou fazer, colocar minha meia argola. Isso, eu vou colocar a meia argola. Essa meia argola que ela é de 3 centímetros. E aí eu peguei um pedacinho de alça acetinada, 10 centímetros mais ou menos. Vou colocar na minha meia argola. E aqui onde tá... Peguei aqui o meu regulador, também de 3 centímetros. Essa alça, ela tem 3 centímetros. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar... Eu quero que essa partezinha aqui, ó, onde tem esse vãozinho, eu quero que ele fique pra baixo. Então, eu vou pegar a minha alça acetinada e vou colocar ela aqui, ó. Como se essa ponta da minha alça, ela estivesse olhando pra esse vãozinho. Aí, eu viro aqui, entro aqui dentro, ó. Eu vou selar. Pra futuramente essa alça, ela não vier se soltar. Selei bem. Aí, agora eu vou fazer uma dobrinha aqui, ó. E vou costurar ela aqui no lugar. Vou selar. Tirar toda a sobrinha de linha. Pra na hora que selar não ficar mostrando, né? Aquela ponta bem derretida. Selei bem. Vou selar aqui a outra parte. Pronto. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa com essa outra aqui. Aí o que eu vou fazer? Essa ponta aqui, que eu não gosto que ela fique aparecendo pra cima, eu vou deixar ela pra baixo. Vou pegar a ponta da minha alça. Vou pegar a ponta da minha alça, como se ela estivesse olhando pra esse vãozinho. Pra essa falhazinha aqui, né?
vou dobrar e costurar. Retrocesso. Aí vou selar bem essa minha linha, ela é nylon 60, né? Então ela derrete bem. Pronto. Agora aqui eu terminei, aí o que eu vou fazer? Tá vendo que o meu regulador, ele tá assim. Então eu vou deixar ele desse jeito, como se essa ponta aqui, ó, tivesse olhando para a minha meia argola, porque eu quero que ela fique pra baixo. Então eu venho aqui, ó, aqui eu não selei. Vou selar bem aqui. Aí eu vou colocar a minha alça aqui dentro. E vou passar aqui no meu regulador, ó, de dentro pra fora, de fora pra dentro. E puxo. Aí aqui com a outra eu vou fazer do mesmo jeito. Ó, ela tá olhando... Ó, essa parte da costura, ela tá olhando pra cá, pra minha meia argola. Então eu venho, encaixo aqui, ó, na minha meia argola. De dentro pra fora, de fora pra dentro. Prontinho, aí ela vai ficar assim. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar a minha ponta da alça, eu vou colocar, ó. Eu vou colocar, ó, bem rente pra não correr o risco de sair torto. Aí eu vou colocar aqui, ó, no meio da minha alça. Então eu vou deixar ela aqui. Ela vai ficar em cima da minha alça. E aí eu venho e faço aquela costurinha lá de segurança. Com a outra alça do mesmo jeito. Aí eu venho trazendo ela aqui, ó, bem reta. E no meio da minha alça eu coloco ela. Tiro todo excesso de linha. Agora eu vou colocar aqui a minha alça pra poder estar escondendo, né, essa costura. Aí onde eu fiz a minha linha, eu irei colocar ela exatamente onde eu fiz onde eu marquei a linha, ó. Exatamente, que ela vai esconder essa costura de acabamento, de segurança que a gente fez aqui na alça. Aí eu tô passando uma fita dupla face. Tiro aqui, ó. Aí eu vou pegar a minha alça. Ela eu não selei, essa ponta. Aí eu vou colocar aqui exatamente onde tá. Deixo aqui 1 centímetro, ó. E onde tá a minha linha, ela tá sendo meu guia. Pra que nada saia torto. Pronto, coloquei ela aqui no lugar, agora é só costurar. Ó, o meu pezinho calcado, ele tá bem rente com a minha alça. Retrocesso, início e fim. E a gente já tá quase finalizando ela. Agora eu vou colocar a parte do vivo. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou estar colocando agora a parte do vivo, igual a gente fez na outra parte, né, que foi a parte da frente. Aqui eu vou tirar esse excesso. Agora sim eu posso selar ele. Aí todos esses excessos aqui, ó, de sobra de material, eu venho e tiro. Ó, pra não ter problemas de acabar cortando errado, se tem um pouco de dificuldade, é só virar aqui a parte da frente pra cima, né? Cuidado pra não se machucar. Pronto, aí tirei toda essa sobra de material, agora é só selar. Eu venho selando tudo aqui, ó. Garantir que ela não se desmanche futuramente, né? Então aqui ele não pegou, mas não tem problema. Selei aqui também. Olha que linda que fica. Agora eu vou colocar o vivo, como eu já mostrei na parte da frente. Então eu vou colocar o vivo aqui pra não ficar um vídeo muito longo.
Eu falei que eu ia pregar o vivo, mas eu tinha esquecido que ele ainda tem a parte do forro. Aí o que eu vou fazer? Só pra vocês entenderem. Eu vou pegar essa alça aqui, ó, vou jogar tudo aqui pra dentro, ó. Coloco ela aqui tudo no lugar, que assim eu consigo colocar a parte do forro. Essa bolsinha ela é bem pequenininha, então eu não coloquei um bolsinho interno. Mas se você gosta de colocar bolsinho interno, assim, peças pequenas, pode colocar, não tem problema. Eu mesma não coloquei, mas fique à vontade pra estar colocando, tá? Tenho certeza que vai ficar perfeita. O mesmo sendo uma peça pequenininha, ó, aqui eu venho com bastante cuidado. Só colocando aqui esse forro no lugar é uma costura de segurança, né? Só pra colocar aqui tudo no lugar, pra ela não se soltar. Na hora que eu estiver costurando, esse forro acabar não me atrapalhando, né? Então é só uma costurinha de segurança. Ela auxilia, né? Bastante na costura criativa. Então aqui eu já tô finalizando ela. Ó, eu vou jogando tudo pra dentro do meio aqui do corpo da bolsa, né? Ó, dei o retrocesso, aí eu vou limpar todo esse excesso e vou colocar o vivo. Ó, eu voltei aqui pra estar mostrando como que eu tô fazendo. Ó, eu vou jogando o meu material pra dentro, livrando aqui a parte onde eu tô costurando. Aí eu venho aqui, ó, onde tá o meu material, eu vou respeitando essa margem, né? Aqui eu vou riscar pra encontrar o meu meio, ó, o meu meio tá aqui, então eu vou marcar aqui, ó, pra facilitar para mim na hora que eu for pregar aqui a parte do zíper, onde nós já fizemos a parte do zíper. E aí eu venho pregando, ó, jogando ele em cima do meu material principal. Aqui, ó, como eu deixei aquela margem, deixei essa peça aqui de alça cetinada um pouco maior, então, ó, ele não vai me atrapalhar, tá vendo? Aí eu venho exatamente em cima. Ó, e aí eu venho aqui com as pontinhas do meu dedo, ó, dos meus dedos, e vou, ó, costurando bem rente, ó. Ó, já dobrei, já virei, tá vendo? Aí aqui eu vou fazer aquele mesmo esquema que eu tinha feito. Ó, joguei pra cá. Eu vejo onde tá o meu meio da peça, ó. Achei o meio aqui. Eu venho e corto. Cuidado pra não cortar o seu material. Aí eu venho com uma tesoura. Eu tô pegando aqui uma tesoura de precisão. Ó, eu vou tirar. Cuidado aqui, tomando cuidado pra não cortar, né? Porque ela é uma tesoura pontiaguda. Aí eu venho aqui com a tesoura, eu deixo encostar aqui no meu vivo. E aí eu corto esse excesso. Cortei o excesso, eu jogo o meu material pra cá. Vou tirar a pontinha que ainda ficou. Ó. Ainda continua pegando ali, vou tirar mais um pedacinho. Ó. E aí eu venho e faço a união aqui dessas duas partes. Aí agora é só vir costurando tudo isso no lugar. Estica bem aqui, ó. Traga ele bem pra frente, pra ele não ficar frouxo. Ó. Como ele fica lindo. E já tá quase pronto. Agora a gente vai fazer a parte do zíper. Vamos colocar, vou clipar tudo aqui em volta, pra gente poder tá colocando, já finalizando a nossa peça. Ó, já limpei toda a peça, tirei todo o excesso. Por que que eu tiro todo o excesso aqui de sobra de material? Porque na hora que eu vier com o meu viés, essa sobra aqui não me atrapalhar. Porque eu vou usar um viés de 2,5. Então eu tiro todo o excesso de material, deixo ele bem rente com o meu vivo, ó, sem cortar o vivo. E assim facilita na hora de pregar o viés. Essa mochilinha tem como tá usando também como lancheira. Aí na hora de tá fazendo ela como lancheira, né? Pra criança tá levando lanchinho pro passeio. Aí na hora que for fazer ela, é só colocar o Etaflon. Coloca o Etaflon, ela vai virar uma lancheira. Ao invés de mochila, ela vira uma lancheira. Agora eu vou estar clipando aqui o meu canal do zíper. Eu vou clipar ele no lugar. Pra gente poder verificar se faltou algum material, se tá tudo certinho. Então aqui eu não marco o meio exato, eu venho em qualquer parte e venho só clipando esse material aqui no lugar. Ó, só pra eu saber se ficou tudo certinho, se eu vou precisar tirar algum excesso. Eu vou clipando ele. De fora a fora. Até chegar lá no final. Eu vou estar clipando tudo aqui com vocês, ó, mostrando como que eu faço. Sem esticar o meu material, porque esse perolizado, ele
ele tem elasticidade, né? Então, sem esticar aqui o meu material. Aqui eu joguei o meu forro pra trás. Não tem necessidade agora de estar clipando ele. Ó. Eu vou deixando ele bem rente. Bem rente a minha peça. Até eu chegar lá no final. Ó, já tô chegando aqui no finalzinho. Vou colocar só mais um clipe aqui. E aí eu vou verificar. Eu preciso que ele tenha... Aqui, ó. Ele bateu certinho, tá vendo? Aí eu vou vir aqui com a minha costura, ó, de 1 centímetro. Aqui mais ou menos. E aí eu venho e costuro. Vou marcar aqui, ó. Aí eu vou costurar exatamente aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ó, eu vou trazer ele aqui pra fazer essa marcação de onde eu preciso que ele... Pra eu poder costurar exatamente em cima dessa marcação. Aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Ó, fiz a mesma coisa. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, ó, a frente do meu material, com a frente do material, e eu vou colocar exatamente em cima. O molde, ele tá perfeito. Ele não faltou, ele não sobrou, então ele tá exatamente perfeito. Encaixou tudo perfeitamente. Eu vou clipar aqui, ó. Eu vou pegar o meu forro, ó, frente com frente do meu material, e vou colocar aqui também bem rente, respeitando aquela margem de 1 centímetro, 1,5 centímetros que eu falei que eu deixei faltando para o forro, né? Pra na hora de costurar ele não faltar material. Aí agora eu venho e vou costurar exatamente em cima da marca onde eu fiz, ó, da marcação que eu fiz. Retrocesso, início e fim. Vou pegar o meu forro, o fundo, e vou virar ele pra cá, ó. Vou virar ele pra cá, porque eu vou costurar aqui em cima apenas. E deixando o meu forro lá atrás. Pezinho de máquina, retrocesso, início e fim. Pronto, já finalizei aqui. Tiro todo o excesso de linha. Vou jogar esse forro pra dentro agora. Ó, jogo ele todo pra dentro. E agora vamos fazer a costurinha aqui, ó. Ó, deixa eu ver se vai dar pra ver. Por que que eu deixei a margem, ó? Pra na hora que eu for costurar, ó, ele não faltar material. Porque por conta do EVA, às vezes fica uma leve ondulação, elevação, e aí por conta disso acaba faltando material. Faltando forro, né? Então, por isso que a gente deixa uma margenzinha de costura pra tá colocando tudo isso aqui no lugar e não ficar faltando. Aí agora eu vou vir só costurando aqui, ó, na pontinha. Ó. Que eu trouxe agora pro lado de cá, que acho que fica melhor pra mostrar. Já fiz o outro lado. Então, tô colocando esse forro aqui no lugar. Já finalizando aqui, ó. Vou dar o retrocesso. E vou tirar todo o excesso de material. Tiro toda a sobrinha, com bastante cuidado pra não cortar a minha peça. Aqui eu vou passar um pouquinho, porque ficou uma sobrazinha. Aí eu venho só na pontinha, sem cortar a linha. Pronto. Aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Tiro o excesso de material. Sobra, né? Aqui passou da minha costura, então vou ter que refazer essa costura, ó. Eu vi bem certinho aqui. Bem na pontinha. Aqui.
refazer aqui a costura. Não vai dar diferença, tá? Pessoal, na pontinha, não vai dar diferença isso aqui. Agora eu vou encontrar o meio da minha peça, do meu material, porque agora a gente já vai costurar tudo isso aqui no lugar. Então, eu vou unir aqui, ó, esse cantinho aqui com outro cantinho. Aí eu venho puxando, trazendo ele pra frente, ó. Aí eu vinco aqui, marco. Do outro lado a mesma coisa, ó, marco aqui certinho. E venho trazendo pra frente, sem esticar a minha peça. Tudo isso só pra eu encontrar o meio. Aqui também. Eu venho trazendo ele todo pra frente. Eu veio o meio. Prontinho. Já coloquei o meio, agora eu vou clicar. Ó, eu gosto que o cursor, ele abra pra cá, pro meu lado direito. Então, eu vou deixar ele, ó, essa parte aqui do cursor, ele tá virada pra frente pro meu lado esquerdo, e esse outro lado pro meu lado direito, que é onde eu quero que ele abra. Então, na hora que eu for desvirar minha peça, ele vai abrir exatamente pro lado que eu quero. Então, eu vou colocar aqui o meio com meio. Deixa eu virar aqui. Ó, aí eu vou pegar a frente do meu material e vou colocar aqui no meio certinho. Eu vou encontrar o meio de ambas as partes, ó, certinho, meio com meio. E vou clipar. Aí eu coloco uns 3 clipes aqui, ó, só pra servir de segurança, pra eu poder fazer a parte de baixo. Aí eu venho aqui, ó, meio com meio da minha peça. E vou encontrar o meio da parte de baixo. Quando você clipa lá em cima com 3 clipezinhos, ela automaticamente já vem pro meio certinho aqui, ó. Eu venho aqui, coloco. E clipo. Encaixa ele certinho. E vem clipando. Vou colocar mais um aqui. Só trazer ele aqui pra cima. Porque tem que ficar tudo bem rentinho aqui, ó, retinho. Pra não sair torto. Aqui do outro lado a mesma coisa. Vou colocar só mais um aqui. E agora é só costurar. Aí eu vou costurar de fora a fora, eu vou trocar o pezinho, o calcador, vou mudar para o meu pé de vivo. Ó, tudo certinho. Eu quero que quando ele tiver desvirado, que ele abra pra cá. Então tá certo, ó, a posição que eu quero. E agora eu vou trocar o pé de vivo e vamos finalizar essa peça. Já troquei aqui o pé calcador. Coloquei o meu pé de vivo. E aí eu vou estar passando aqui, ó. Ó, eu tô sentindo onde tá o meu vivo. Aí eu vou colocar onde tem um vãozinho aqui embaixo, eu vou colocar exatamente onde tá esse vão aqui, ó, que é onde está o vivo. Aí ele tem uma margem de mais ou menos uns 3 milímetros. Aí eu vou estar iniciando minha costura, respeitando esse espaço de aproximadamente 3 milímetros do pé calcador. E sempre sentindo aqui, ó, pra ver se realmente ele tá pegando em cima desse vão, que é do vivo, que no caso, o pé calcador ele tem que pegar exatamente aqui em cima. Então, vou estar dando início na minha costura e já quase finalizando a nossa peça. Olhando pra ver se não tem... Se acabou pegando fora, mas não, tudo certinho. Então, olha, ele fica desse jeito. Ó, esse pezinho calcador, ele ajuda muito. Então, ele tem, na verdade, ele é uns meio centímetros, né, de distância de onde eu fiz a costura do meu vivo. Pra esse vão aqui, pra essa ondulação aqui do vivo mesmo, né. Então, ele é mais ou menos uns meio centímetros. Ó, vou só colocar aqui em cima só pra vocês verem. Então, é isso mesmo, ele tem mais ou menos uns meio centímetros. Uns 3 a meio centímetro. Agora eu vou dar início à colocação do viés bonnet 1. Eu coloco ele aqui, ó. Esse que eu tô usando é o viés de 2,5. Então, por isso que quando eu vou
fazer a limpeza da peça, eu deixo ela bem rente aqui ao meu vivo, porque é justamente a margem de 1 centímetro que eu vou precisar pra estar escondendo essa costura, pra ela não tá mostrando. E aí, o que eu faço também, pra facilitar o trabalho, principalmente pra quem tá iniciando? Eu colocar uma fita dupla face aqui, ó, eu vou medir pra facilitar, né? Ó, pra quem tem dificuldade de colocar o viés, então eu vou medir ela todinha aqui, ó. Então, eu vou medir aqui a minha peça, eu vou deixar passando um pouquinho. E aí, eu vou selar esse viés, pra ele não tá desfiando. Faço isso dos dois lados. Se caso você não tiver a fita dupla face, essa que eu vou estar usando aqui é a de 2 centímetros. Se caso você não tiver a fita dupla face, é só encaixar aqui, ó. Ele tem essa dobra aqui, ó, você encaixa e vem sempre trazendo ele retinho aqui assim, ó, com o auxílio do dedo, sentindo para que ele não fique folgado aqui, né? Então vem sempre trazendo certinho. Mas eu vou estar colocando hoje a fita dupla face e mostrando como ela é um facilitador na costura criativa. Eu já dei início aqui, ó, colocando a fita dupla face no meu viés boneon. Ele vai encaixar aqui certinho, porque o viés ele tem 2,5 de diferença, né? A fita ele tem 2 centímetros, então ela tem meio centímetro de diferença, na verdade, e facilita muito. Aí eu vou tirar aqui, ó. Pronto. Eu destaquei a minha fita, aí agora eu venho aqui, ó, e eu vou colocar exatamente aqui, escondendo essa minha costura. Então eu venho de fora a fora com a fita, com o viés boneon já... Ai, desculpa, não tava mostrando. Aqui, ó. Eu venho aqui escondendo essa costura. Deixa eu virar aqui. Pronto. Ó, escondendo essa costura. Deixa eu tirar esse fiozinho. Aí aqui eu tô escondendo a minha costura. Aí na hora que eu virar o meu viés, ele vai bater exatamente em cima. Eu vou consertando. E essa fita de 2 centímetros, ela cola muito bem. E agora eu vou virar aqui. Ó. Então, ela cola muito bem. E ajuda muito, facilita muito na costura criativa. É quando eu for costurar, ela vai pegar tanto de um lado quanto do outro, sem dificuldade nenhuma. Agora tem que pegar um pouco aqui mais pra cima. Nas curvas também. Eu terminei aqui de fazer a colagem da fita, já apliquei tudo em volta. Aí agora eu venho só costurando e ela vai pegar exatamente em cima. Então eu vou começar aqui na costura. Ó, eu vou começar aqui de onde eu finalizei a minha fita. Deixa eu virar e focar. Então eu vou começar já dando início aqui à nossa costura. Já apliquei o viés boneon, já selei esse material nessa linha pra ela não correr o risco de se soltar depois. Ó, tudo
certinho, já verifiquei, tá tudo certinho. Aí agora eu vou colocar o fundo. Aí o fundo eu vou fazer aquele mesmo esquema que eu fiz na primeira, né, na tampa, na frente. Então eu vou colocar ela aqui, vou posicionar certinho. Eu vou abrir aqui, ó, eu posso abrir a minha peça. E aí eu vou colocar meio com meio, ó, meio com meio do meu material. Meio com meio. E aí eu vou clipar. Vou clipar porque assim sente mais segurança dessa peça não correr o risco de se soltar, de sair do lugar. Então clipando tudo aqui. Deixando tudo certinho. Coloquei 3 clipes. E aí eu vou procurar agora o meio aqui, ó. Colocar ela aqui dentro. Agora eu vou procurar o meio aqui. Vou encaixar ela aqui. Vou encaixando ela aqui dentro. Clipo também. Aqui a mesma coisa. Ó, terminei de clipar. Já clipei tudo. Agora eu vou passar a costura com o pé de vivo, do mesmo jeito que eu fiz na parte da frente. Aí vou passar a costura, colocar o viés neon e aí já finalizo a peça. Mochilinha finalizada. É um projetinho que vão poucos materiais. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. É o meu primeiro vídeo aqui, minha primeira videoaula. Então se inscreva no canal para mais vídeos como este. Me siga no Instagram também, eu vou estar sempre postando vídeos por lá, novidades por lá também. E é isso. Desde já, muito obrigada e até a próxima aula.